Boa tarde, senhoras e senhores. Reabro a presente sessão ordinária e vamos ouvir no horário destinado aos partidos políticos o deputado Gessé. Presidente Marcos, muito obrigado. E eu quero passar aqui trechos de uma infeliz fala de pacotes de argumentações furadas, geralmente utilizados pela esquerda para defender o aborto. Neste caso, nesta ocasião, proferidas por uma delegada da região de Araranguá. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um Estado laico. E o que isso significa? Significa que ele não está oficialmente ligado a nenhuma religião. Laicidade diz respeito àquilo que é comum aos povos, sem singularidades ou preferências. Significa que o Estado ele não vai defender nenhuma religião, ideologia ou cultura em detrimento às demais. Assim, quando a gente vive num Estado laico, nós podemos ter a certeza de que não se pode admitir intervenções de instituições religiosas, imposições para que uma ou outra lei seja aprovada ou vetada, e nem que alguma política pública seja mudada por causa de valores religiosos. Logo nota-se que a delegada, que deveria entender de Constituição e de leis, deveria saber que Estado laico não é o mesmo que Estado laicista. Ela poderia, como qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, ir lá no Google e colocar a diferença entre Estado laico e Estado laicista. O Estado laicista, sim, é um Estado autoritário, é ao contrário do Estado laico. E a delegada, eu acho que também tem conhecimento, da Constituição, já que é formada provavelmente em direito, talvez tenha já ouvido falar em preâmbulo da Constituição, que é o texto introdutório, onde se estrutura o prefácio do texto constitucional. E no final do texto, do preâmbulo, diz lá: promulgamos sob a proteção de Deus. Ou seja, os constituintes legitimamente eleitos pelo povo promulgaram a Constituição Federal sob a proteção de Deus, delegada. E não é Deus Oxalá, Oxogum, Deus do sol, Deus do mar. Pode ter certeza disso. Mas aquilo foi nos anos 80, hoje os tempos mudaram. Será? 2023, Instituto Ipsos realizou uma pesquisa chamada Global Religion, em 26 países, delegada, e para ver o nível de religiosidade das pessoas. E no Brasil, para o seu desespero, segura essa bomba, delegada. Aqui no Brasil, para você chorar de cócoras, 89% das pessoas se dizem religiosas. E 70% dessas pessoas se dizem cristãs, como está aqui na imagem que vocês podem ver, com dados sobre, link sobre o que eu estou falando. Pode tirar. Então, delegada, se 89% das pessoas são religiosas, é normal e natural e democrático que 89%, que a grande maioria das pessoas que compõem uma Assembleia, que compõem uma Câmara Federal, levarão consigo valores religiosos, sobretudo o cristão. E é antidemocrático, é autoritário não aceitar essa condição. Isso, logicamente, vem dessas pessoas, esse tipo de argumento para usar o Estado laico de forma equivocada para burlar a moral da grande maioria da população do Brasil, em detrimento
da sua agendinha ideológica de merda para agradar meia dúzia de idiotas. Próximo vídeo. Mas eu vou falar das 12 mil meninas com idades entre 8, entendam, escutem bem, entre 8 e 14 anos que foram mães no Brasil. E esse dado catastrófico, ele vem de grande parte justamente da dificuldade que essas meninas e que essas crianças têm de obter o aborto legal. Então, olha, é cansativo, porque então, segundo a delegada, a culpa da situação horrível da gravidez, que possivelmente realmente a culpa é da pessoa não ter acesso ao aborto legal. A culpa não é do criminoso. A culpa não é do estuprador, do abusador. A culpa é porque ela não tem acesso a um aborto legal. A esquerda, né? Ela adora resolver as coisas com soluções fáceis e inúteis. Ora, agora, deputado, se eu deixar meu carro lá na rua e for roubado, a culpa é minha, que deixei o carro na rua. A culpa não é do bandido. E a solução para isso é o quê? É eu não ter carro. Essa é a solução da esquerda. É eu não ter carro para eu não ser mais roubado. Como diz, né, o nosso presidente, nosso não, né, de quem votou nessa ameba aí, que imagina o que vai nascer um monstro, né? Como se a criminalidade de uma pessoa fosse hereditária. É burro esse nosso presidente, pelo amor de Deus. Mas desenhando para a delegada, assim como a proibição de armas do teu governo não diminuiu e não vai diminuir a criminalidade, a legalização do aborto não vai diminuir o estupro, não vai diminuir os abusos sexuais. Vocês sempre com soluções fáceis, ridículas e que não funcionam e que defendem bandido. Passa a mão na frente de bandido. O que não vão defender? Pena de morte para estuprador, ainda que seja cláusula pétrea, mas vamos debater. Castração química, penas mais duras, talvez isso sim ajude a diminuir. Próximo vídeo. a gente sabe que muitas mulheres, mesmo sendo ilegal, elas praticam o aborto. Olha, que argumento mais estúpido esse, né? Então, pessoas fazem aborto ilegal, então por conta disso nós vamos liberar. Então, pessoas consomem drogas, que é ilegal, então vamos liberar, já está todo mundo usando droga, vamos liberar. Então, pode furtar, né? Não pode furtar. Mas tem gente que furta, então vamos liberar o furto. Olha, tem que ser muito cretino para pensar dessa forma. Próximo vídeo. E para terminar, eu digo que ontem mesmo eu relatei um inquérito policial aqui da nossa delegacia em que uma vítima de estupro de vulnerável, uma menina, uma criança que foi vítima de estupro de vulnerável, que é praticado no âmbito familiar e pela vontade dela e dos responsáveis legais, ela foi encaminhada e interrompeu a gravidez de forma legal e vai poder se curar desse trauma. Graças a Deus, ela não precisou ser mãe. Graças a Deus, ela não precisou ser mãe. Isso chega a parecer piada, né? Defendendo o Estado laico, e graças a Deus, né? Graças a Deus, a criança morreu, né? Ela pôde matar um inocente, graças a Deus. Agora, temos que saber de que Deus que ela está falando. Se for o Deus dela, for o Lúcifer, aí ela está sendo coerente, parabéns. Agora, se for Deus, né, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, que mandou Jesus, seu filho Jesus Cristo, para salvar a humanidade, então a senhora não passa de uma ignorante, de uma hipócrita, que só quer se aparecer na internet para meia dúzia de idiotas.
Muito bem, após o pronunciamento do deputado Gessé, a quem quero parabenizar pela explanação aqui, nós vamos suspender a presente sessão por 5 minutos.